pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Liuski Roger e, assim, a maioria das pessoas me chama de Liu e eu ajudo mulheres a se profissionalizar na arte das velas artesanais. E hoje tô trazendo um vídeo para vocês que acredito que muita gente vai gostar, tá? Então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar hoje sobre um tema que eu até já falei, comentei no outro vídeo, sobre as essências, como escolher o teor ótimo de essência para sua vela, tá? Perfumada. E eu falei que eu ia trazer um vídeo explicando e falando um pouco sobre os óleos essenciais e sobre as essências, tá? Porque não são a mesma coisa. Então, nesse vídeo, eu não vou fazer o vídeo falando nas duas coisas, porque vai ficar muito extenso, tá? Então, o que eu pensei? Eu vou falar num vídeo sobre os óleos essenciais, vou fazer um outro sobre as essências e depois eu vou fazer um tirando assim o melhor e a vantagem e a desvantagem de eu usar cada um deles, tá? Então, aí a gente faria uma comparação, tá bom? Porque aí vocês vão poder ter mais argumento, mais razão, tá? Mais base para vocês escolher com o que vocês querem perfumar ou aromatizar a vela de vocês. Então, qual a importância de você assistir esse vídeo? Aqui você vai entender os pontos principais sobre os óleos essenciais e pode te ajudar quando você decidir fazer as velas utilizando eles, tá bom? Eu vou te mostrar nesse vídeo quais são os pontos principais que você deve ter em conta quando você decidir fazer a sua produção de velas utilizando os óleos essenciais. E por que você pode ou deve usar eles e por que talvez não. Então, no final desse vídeo pode ser que você faça uma escolha, ou por fazer com eles ou sem eles. Então, vamos lá, sem mais delongas, e a gente começa falando dos óleos essenciais. Quando a gente fala em óleos essenciais, a gente está falando de um produto 100% natural, tá? Os óleos essenciais são os óleos usados para aromaterapia, tá? Geralmente, eu já li muito artigo falando, tipo, demonizando, quase que demonizando as essências, tá? Ou fragrâncias, ou essências de fragrância, que também se pode ser encontrado com esse nome. Por quê? Porque é um erro muito comum falar que as essências têm efeito terapêutico. Então, quando a gente fala em óleo essencial, os óleos essenciais são os únicos que realmente têm efeito terapêutico, tá? Eles atingem os aromas deles, por ser um produto natural, eles têm propriedades que atingem o nosso cérebro, sobretudo o sistema límbico, tá? E por isso que eles têm efeitos terapêuticos sobre os nossos comportamentos, as nossas sensações, tá? Então, o que acontece? Os aromas, eles também têm uma influência sobre o nosso cérebro, que eu vou falar no outro vídeo, tá? Com mais detalhe, mas eles não têm poder de curar. Já os óleos essenciais, desde o antigo Egito, eram utilizados com efeitos para curar, para terapia mesmo, entende? Então, assim, como que são extraídos os óleos essenciais? Eles são extraídos, eles provêm de folhas, de cascas, de resinas, de raízes, tá? Então, eles só podem ser naturais. E provém dessas matérias-primas naturais, vegetais que eu estou falando, tá? Então, assim, quais óleos essenciais? Por exemplo, o óleo essencial de capim-limão, óleo essencial de cascas e folhas de alguma árvore, tá? Óleo essencial de eucalipto, óleo essencial de, por exemplo, de gengibre, ylang-ylang, tá? Óleo essencial de flores também, tá? Então, são muitos e muitos óleos essenciais, realmente. Quantos tipos, quantas variedades? Bem, quantas variedades de
folhas, cascas e raízes e resinas tem na natureza. De tudo isso a gente pode obter óleo essencial. Agora, é possível ter óleo essencial de frutas, por exemplo, como o morango, o hibisco? Não, tá? Então, tem uma certa limitante com os óleos essenciais. Por que você consegue ter um aroma ou um aroma de doce de leite ou dulce de leite, que é um aroma assim bem conhecido em espanhol e em inglês também se usa muito com esse nome, até vendem muitas lojas de essências assim reconhecidas, americanas, por exemplo, a Candle Science, tem essências com esse nome em espanhol, porque é um aroma doce e tal. Por exemplo, assim, doce de alguma coisa. Maresia, por exemplo, algas e coisas marinhas, ventos, são aromas que não vêm eles não são de alguma coisa palpável da natureza. Então, se você quiser ter esses aromas, esse cheiro com óleos essenciais, não é possível. Não é possível porque não tem como você extrair isso coisas que não são naturais, tá? Então, isso só é possível ter nas essências, tá? Que são diferentes dos óleos essenciais que são naturais. Que as essências, elas são sintéticas, tá? Elas são produzidas e a maioria delas, elas têm na sua composição elementos sintéticos e inclusive o petróleo, tá? Então, às vezes eu fico assim, às vezes a pessoa, ela fala, eu quero uma vela 100% ecológica, eu não quero que minha vela seja, que tenha nada, tipo assim, como, não quero que tenha parafina, não quero, assim, sabe? E a pessoa tá usando essência. Então, a essência, se ela é sintética, né, de fato, a maioria delas contém petróleo e derivados do petróleo na composição. Então, cuidado, tá? Quando for, assim, falar uma coisa genérica, generalizada, porque sim, as parafinas, elas realmente, elas têm, são derivados, subprodutos do petróleo, mas a maioria delas, que são comercializadas, elas não têm dano para a saúde, tá? Tem muitos estudos feitos sobre isso. E a demonstração é que a queima da maioria delas é limpa e não afeta. É tão pouco que ela não afeta a saúde da pessoa. Ah, tudo bem, o meio ambiente e tal, tá? Mas a gente tem que fazer um balanço, tá? Então, assim, as essências, elas são sintéticas e a maioria tem compostos derivados do petróleo. Agora, vamos continuar falando do óleo essencial. Como é que são obtidos os óleos essenciais? Eu até tô com uma colinha aqui porque é bastante informação, é muita coisa. Quando você vai estudar, você vê que realmente é um mundo assim para se apaixonar, o mundo dos aromas, tá? Assim, é mágico. Tudo que tem de aroma, quantos aromas, como que eles são obtidos, as essências e os óleos essenciais, tá? É incrível, você fica apaixonado quando você vai estudar isso. Então, assim, os óleos essenciais, eles são altamente concentrados, eles são bem mais concentrados que as essências, tá? Então, quando você vai usar eles para fazer vela, para fazer perfume, para fazer um difusor de ambiente, o nosso tema principal são as velas, mas eles servem para produzir esses outros elementos também, esses outros produtos, tá? Então, assim, até material para limpeza, tudo que tem aroma, muitas coisas podem ser produzidas com, a maioria pode ser feito com óleo essencial ou com essências sintéticas, tá? A concentração dos óleos essenciais é muito maior que as essências, tá? Eles são muito concentrados, eles são
mais aromáticos, tá? Também, altamente aromáticos. Eles são solúveis em álcool, tá? Eles não são solúveis em água. Então, eles são lipossolúveis, tá? São substâncias solúveis em substâncias oleosas e álcool, tá bom? Então, é por isso que o óleo essencial serve para fazer perfume, por exemplo. Por isso que o óleo essencial serve para fazer vela, porque as velas elas são feitas com ceras, ceras de todos os tipos, tá? Seja parafina, seja ceras vegetais. E o que acontece é que eles se dissolvem nessas substâncias oleosas, tá? Então, assim, eles são ligeiros, leve, bem leve, tá? E, assim, nunca misturar óleo essencial com água, tá, gente? Porque eles não se dissolvem, eles não se integram, tá? O método de obtenção dos óleos essenciais é um método puramente físico, tá? Eles não têm química envolvida no processo de extrair os óleos essenciais dos materiais, das matérias-primas vegetais, tá? Naturais. Então, o que acontece? Por exemplo, é por isso que eles são altamente assim concentrados e puros, porque eles não são expostos a substâncias químicas para fazer a extração deles. Quais são os métodos de extração? Eles podem ser a destilação, tá? A destilação a água, usando água, destilação a seco também, destilação em vapor também é muito utilizada, e destilação, por exemplo, prensado em frio é um outro método, a maceração, tá, em óleos, tá, e a maceração também pode ser utilizada água no processo de maceração para obter o grosso do óleo essencial das plantas, da matéria-prima que está se trabalhando para obter o óleo dela, tá? Então, assim, pode ser, quando a gente fala em maceração, elas podem passar por um processo de diluição em aceites vegetais, em outros óleos, tá? Em outros óleos que são vegetais. Quais são esses óleos vegetais? Por exemplo, óleo de amêndoa, amendoim, por exemplo, também, eu notei aqui, oliva, tá? Então, eles podem ser extraídos através da maceração, misturando com esses óleos vegetais, para vocês terem uma ideia. Assim, é incrível isso. Então, o que acontece? O que mais eu vi, assim, das pesquisas que eu fiz, é que quando ele é colocado para extrair com o vapor, tá? Com o processo de destilação ao vapor, inclusive ao vapor e com água, é que, por exemplo, você coloca uma bandeja, isso aí eu li em vários artigos, 2 deles eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo, e esse processo é feito na Robertet. A Robertet é a perfumista mais antiga da França, tá? E fica em Grasse, que é conhecida por ser a capital do perfume, tá? Grasse é uma cidade que fica no sul da França, tá? É uma cidade que a principal atividade dessa cidade tem a ver com a indústria do perfume, tá? De cada 10 habitantes, tem um sustento principal e o trabalho dele tem a ver com a indústria perfumista, a indústria das essências, a indústria dos óleos essenciais e das fragrâncias, tá? Então, assim, Graça é uma cidade de 50 mil habitantes, em média, e é isso, esse é o principal que se faz ali, por isso que se conhece, historicamente se conhece como a capital do perfume, tá bom? Então, nesses artigos que eu vou colocar aqui, esse processo de destilação para obter óleo essencial, por exemplo, da rosas, jasmim, ele se faz em bandejas onde são colocadas as pétalas, por exemplo, com água, e aí é levado para, assim como se fossem panelas grandes, né, para elas ter o vapor, e aí
ela é esquentada, essas bandejas com essa água e a flor, e esse vapor que sobe, ele se deposita num outro lugar através desse vapor e vai pingando, e aí é coletado o óleo essencial, tá? Então, assim, realmente, os óleos essenciais, eles são muito mais caros, tá? Eles são caros, por causa até dos processos que são utilizados para obter eles. Para vocês terem uma ideia, lá nessa cidade, em Grasse, essa cidade, para vocês terem uma ideia, lá são produzidos perfumes como o Glow, tá? Da Jennifer Lopez, Chanel, tá? Assim, são os principais perfumes, assim, melhores do mundo, eles saem de lá. As essências com que são produzidos, os óleos essenciais com que são produzidos vêm dessa cidade, tá? Dos campos de flores, de lavanda, de todas as flores que são cultivadas nessa cidade pelas condições típicas que essa cidade tem, tá bom? Então, assim, para vocês terem uma ideia, por que os óleos essenciais são tão caros, geralmente, para você obter 1 litro de óleo essencial, você precisa usar 4 toneladas de pétalas de rosa, por exemplo. A rosa de Grasse é uma rosa que só nasce em maio, é muito famosa, muito famosa. Eu já conhecia antes de fazer essa pesquisa aqui, porque eu já trabalhei mais de 2 anos com perfumaria, tá? E vendas e tal, direta. E tem um perfume que eu já conhecia, que é um perfume feito com a rosa de Grasse. Essa é uma rosa que só cresce em maio. Então, é incrível. E 1 litro só de óleo essencial, você precisa usar 4 toneladas de rosa. E para você ter uma ideia, esse litro, para você produzir esse litro, seria, em média, 13.500 euros. Para vocês terem uma ideia. Então, quando você vê um perfume desse caro, assim, eu falo que caro é o preço que a gente não está disposto a pagar, né? Porque cada coisa tem um valor envolvido por trás. Mas para você ter uma ideia, quando você vê esses perfumes de grife, é por causa disso. Que imagina, 4 toneladas são 4.000 quilos de pétalas para você produzir 1 litro só. Olha só. Então é por isso que às vezes você encontra os vidrinhos de óleo essencial quando você quer começar a fazer a sua produção de velas com óleo essencial, e você encontra os vidrinhos de 10 mililitros, de 20 mililitros, e às vezes eles têm um preço bem elevado. E de fato, quando você encontra alguém vendendo para você óleo essencial muito barato ou no mesmo preço que as essências, desconfia. Como você pode saber também se você está comprando óleo essencial? Geralmente, quando você está comprando óleo essencial, eles vêm nos vidrinhos pequenos, aqueles vidrinhos de 20 mililitros, 15 mililitros, tá? E eles vão custar aí acima de 30 reais, de 20 e poucos reais, de 40 reais, dependendo da concentração e do tipo que seja, tá? Então, eles geralmente, quando você compra óleo essencial, o nome científico da planta ou da flor com que ele for feito, cascas, a resina, vem escrito no vidro. Essa é uma coisa para você ficar atento, tá? Quando você for comprar. Então, assim, mais o que eu queria falar, por isso que às vezes quando você vai produzir as velas usando óleo essencial, pode ser bem mais caro. Sim, outra coisa que eu vejo do óleo essencial é que, independente de que eles sejam muito bons e bem concentrados, não existem assim tantas normas que regulem as concentrações, o método de obtenção dele, não tem assim, não está muito regulamentado, tá? E quando você não tem um alto padrão para aquilo que você está obtendo ali,
Às vezes você não tem muito controle no resultado que você vai obter quando você fizer as velas utilizando eles. Então, isso às vezes que meio que atrapalha um pouco a pessoa que quer fazer velas utilizando óleos essenciais, tá? Porque uma coisa, você vai precisar fazer mais testes, que se for o caso da Recência, tá? E ele é mais caro, então a sua produção de velas vai se encarecer quando você está fazendo com óleos essenciais. Assim, outra coisa que eu outra coisa que eu queria falar, desde quando os óleos essenciais são utilizados? Eles são utilizados desde a época da Cleopatra, tá? A gente, assim, quando você lê sobre e as histórias que a gente já conhece, que já ouviu, ela conquistava os homens utilizando os óleos essenciais, porque usava como perfume mesmo, tá? Antigamente era o óleo essencial, ele pode ter um efeito sobre as terapias, e ele é usado, né, como uma terapeuticamente, né, como que é aromaterapia, e tem várias maneiras de ser usados os óleos essenciais. Uma delas é a inalação, que seria o meio mediante o qual funciona com a vela, tá? Agora, existe o uso tópico aplicado diretamente na pele, tá? Então, isso aí já é para quem sabe, para quem conhece do assunto, não são todos os óleos essenciais que podem ser aplicados diretamente na pele. Então, sempre quando a pessoa vai usar, ela deve se instruir e correr atrás e tirar informação para aplicar com quem sabe e conhece. Não é o meu caso. Eu conheço o tema da inalação, o método da inalação. E outro método, que seria o terceiro, seria pela ingestão, tá? Alguns óleos essenciais, eles podem ser aplicados de maneira sublingual, tá? Embaixo da língua, para usar o efeito terapêutico que ele tem, tá? Não é o nosso caso, nem o uso tópico, nem o uso tópico até poderia ser, no caso do óleo de amêndoa, tá? Óleos que tem a ver com a pele, que a gente pode usar como velas de massagem, tá? Mas não o da ingestão. Aí seria para nós que fazemos velas, o uso da inalação e o uso através da parte tópica, no caso, quando a pessoa quiser usar uma vela de massagem feita com óleo essencial, tá bom? Mais o que eu ia falar aqui? Como são usados eles, né? A gente sabe, pode ser usado como difusor de ambiente, tá? Podem ser usados em velas, podem ser usados na pele, né? Como eu acabei de falar. Os benefícios de usar os óleos essenciais. Quais são os benefícios? Que eles são naturais, tá? 100%. 2, eles têm um efeito muito positivo na sua saúde física, na sua saúde mental, no bem-estar de você. Isso é fato, gente, porque os óleos essenciais, eles têm o poder, quando a gente usa as velas, né? Eles vão atingir certos lugares do nosso cérebro, tá? Sobretudo o sistema límbico, que eles vão ativar emoções positivas, sedativas, eles têm um efeito sedativo, relaxante, tá? Então, assim, por exemplo, se você falar no óleo essencial de lavanda, é um dos óleos essenciais que mais é usado como terapia para acalmar na aromaterapia, né? Porque ele deixa você com uma sensação calma, com uma sensação de bem-estar, de equilíbrio, sabe? Tem óleos essenciais que eles são usados para aumentar o foco, tá? Para você ter mais concentração. Eu já li, por exemplo, que o óleo essencial de alecrim, ele pode ajudar você na concentração. Quando você sente que você tem que fazer uma tarefa, um estudo, alguma coisa, e você está meio disperso, você pode
usar um difusor de ambiente ou usar uma vela feita com óleo essencial, por exemplo, alecrim, tá? Então, assim, tem várias substâncias, cada uma ela vai ter um efeito diferente no seu estado, porque eles provocam isso, eles fazem com que você tenha, ele estimula sensações boas, pode ser de alegria, pode ser de bem-estar, pode ser de aconchego, pode ser de calma, pode ser serenidade. Inclusive esses dias, assim, para quem não sabe, eu tô acabando o último módulo do meu curso, né, para a primeira turma, e eu criei, como esse último módulo tem a ver, só contando rapidinho para vocês, tem a ver com a parte de estratégias de venda, estratégias para você captar melhor o seu cliente, para você fazer com que a pessoa finalmente compre, né, de você. E tem a ver com isso, estratégias de marketing, como você fazer com que o seu cliente se sinta melhor e deseje o que você tem de melhor que a sua vela, né, o que você está levando para ela. E eu tive a ideia, né, de criei umas etiquetas, uns nomes assim específicos para algumas velas, para ensinar, né, como você se desafiando, você se reinventando, você fazendo uma coisa diferente, você pode trazer a atenção da pessoa e levar a pessoa a imaginar o bem-estar que a sua vela vai entregar, vai levar para ela, né? Então, assim, eu tive a ideia de colocar uma linha, tipo assim, de velas com emoções, tá? Positivas. Eu procurei isso até em inglês. Eu procurei assim, tipo, positive feelings. E aí eu achei uma lista, tipo, de 10 sentimentos positivos. Esperança, serenidade, alegria, orgulho, aconchego. Isso tudo em inglês, mas eu até coloquei em inglês nas etiquetas, serenity, acho que coloquei inspiration, que é inspiração, coloquei joy, que é alegria, porque você pode fazer isso e já fica uma sugestão. E você pode fazer isso e conseguir atingir esses sentimentos, essas sensações positivas através dos óleos essenciais, de maneira aromaterápica, tá? Então aí, contando um pouquinho rapidinho para vocês, mas lembrei disso e achei legal contar. Então, esse sentimento, essas sensações, você atinge com os óleos essenciais, tá? Com as essências, você consegue ter essas sensações, mas não de maneira terapêutica. Existe outra ciência que estuda como os aromas influenciam no nosso estado emocional, que eu vou falar no próximo vídeo, onde eu vou falar especificamente só sobre as essências. Quais são as desvantagens que eu vejo de usar os óleos essenciais para fazer as velas, tá? Você pode falar, nossa, mas como que tem desvantagem? Como assim? Porque são naturais e tudo é bom. Sim, eles são tudo é bom, porque são naturais. Isso é verdade, eu concordo assim, 1000%. Mas existem algumas desvantagens. Como eles são óleos essenciais, muitas vezes não estandarizados, você demora talvez mais em acertar o ponto ótimo em que você vai conseguir. Eu tinha uma vela que acessa, ela acabou, chegou no finalzinho dela, ó. E aí tá saindo uma fumacinha aqui. Então, assim, como eles não são tão estandarizados, o que acontece é que você demora mais para chegar no ponto. E isso pode fazer você demorar mais e você não ter um ponto assim certo para você usar. É mais complicado para acertar os pontos ótimos, tá? E pode ser que você obtenha até um resultado que você não desejava, o que não era esperado, tá? Mesmo que eles sejam mais concentrados, olha só, eles não exalam tão intensamente como a maioria das essências, que são sintéticas. Olha para você ver.
Por quê? Porque eles são bem concentrados, mas eles, pelo fato de ser naturais, muitas vezes o pico do aroma não é tão intenso como quando é feito com as essências que são sintéticas. Eles são bem delicados, tá? É por isso que às vezes é meio que demora assim para você acertar a temperatura da cera. Tudo, qualquer coisinha pode atrapalhar você no resultado que você está tendo. E tem que fazer muitos e muitos testes, o que vai ser mais caro também. Agora, eles são mais voláteis. Eles são mais voláteis que as essências também, tá? Então, a evaporação dele é muito mais rápida. Você vê que eu sempre falo, coloca a essência abaixo a 70 graus para ela não evaporar e tal. Com o óleo essencial, ele pode evaporar bem mais rápido. E eu confesso para vocês, eu não testei fazer as velas com óleos essenciais ainda. Mas de tudo que eu li, fala sobre isso, que eles são bem mais voláteis. Eu não posso falar por meus testes ainda, mas com a essência às vezes é complicado. Se você coloca acima a temperatura que você precisa, se você não mexe o tempo que você tem que mexer, às vezes a vela não exala o aroma, ela evapora, ela não se integra bem com a cera. Então, com o óleo essencial, que é mais delicado ainda, vulnerável, né, mais volátil, você tem que fazer muito mais testes para você chegar no resultado que você espera, tá? E padronizar ele. Então, outra coisa, ao você ter que usar mais quantidade para você aromatizar e perfumar suas velas, por ele não ter esse pico tão alto, você vai ter no final uma produção das velas bem mais cara que se você fizer com essência, tá? Como os óleos essenciais tem essas meio que disparidades, tá? Assim, desse encontro, vamos dizer assim, de uma maneira, né? Com as ceras, sejam vegetais, sejam ceras minerais, assim, cera mineral, gente, é a parafina, tá? Todas são ceras, tá? Tem as ceras animais, cera da abelha, tem as ceras minerais, no caso, cera derivadas, o produto do petróleo, são as parafinas, e tem as ceras vegetais, tá bom? Então, assim, como ele tem esse desencontro com as ceras e acertar o ponto e tal, é meio que mais complicado, pode-se dizer que fabricar as velas com os óleos essenciais é meio que tem como que o risco, tá? É meio que às vezes é arriscado. Assim, você pode ter um produto final com resultados não desejados, tá? Ou esperados por você. Mas, porém, nem tudo tá perdido, tá? Existem já hoje no mundo, né? E acredito que aqui no Brasil já tenha, assim, ainda não tenho conhecimento, mas acredito que aqui no Brasil já tenha estudos sendo feitos sobre como produzir cada dia mais fragrâncias e essências sintéticas que não contenham os elementos nocivos à saúde, porque é por isso que muitas vezes as essências são meio que demonizadas pelas indústrias das velas, a indústria do perfume, a indústria dos produtos do lar, de limpeza e tal, porque quando se começou a produzir essências sintéticas, muitas delas continham substâncias químicas nocivas, inclusive cancerígenas, para a saúde. Se você estava em contato com essa substância todo dia, o tempo, dependendo do tempo que você estava exposto, isso tudo tem a ver, né? Então é por isso que muitas vezes as pessoas ficam meio que demonizando as essências. Só que hoje, cada dia mais cientistas estão procurando e já produzem no mundo fragrâncias e essências sem riscos de danos para a saúde das pessoas.
Eu li um artigo falando sobre isso, de um teste que foi feito. O artigo é americano e o teste foi feito numa casa e pegaram várias velas, tá? E avaliaram quanta exposição tinha, substâncias e tal sintéticas que tinha na essência da vela. E quanto tempo o ser humano estava exposto, o aroma. E o resultado dessa pesquisa mostrou que, pelo tempo que você está em contato com o aroma da vela, que você não está 24 horas com a vela, tipo assim, cheirando ela, às 24 horas. Pelo espaço que o aroma está se dispersando no ambiente do local. E pela própria composição da essência, não mostrou risco nenhum para a saúde dos seres humanos, tá? Então, cada dia tem sido feito mais pesquisas para falar sobre isso. Então, inclusive, no outro vídeo eu vou falar de instituições que são mundiais, tá? De pesquisa sobre esse tema, tá? Como é o caso da RIFM, que seria Research Institute for Fragrance Materials, tá? Esse é um instituto de pesquisa de matérias e materiais de fragrância, para vocês terem ideia. Então, às vezes, a gente não precisa sair repetindo uma coisa que a gente leu ou que alguém falou, porque a gente sabe que a indústria muitas vezes começa a falar uma coisa porque é interesse dela, que você compre ou que você deixe de comprar X coisa, tá? Então, antes de você sair já repetindo, eu não faço vela com essência porque isso não é natural, ou porque isso dá câncer, ou porque isso tem X ou tal coisa. Antes de você sair repetindo, pesquisa, vai atrás. Eu vou estar aqui trazendo o máximo de informação para vocês, tá? Para ajudar vocês. Assim, eu não tenho todas as respostas, mas na medida do possível eu vou dar meu máximo para cada vez mais trazer informações valiosas, informações com base, com uma pesquisa boa, informações com referências, tá? E então é isso. Esse foi o vídeo de hoje, falando dos óleos essenciais. Espero que vocês tenham uma melhor noção do que implica usar eles ou não para fabricar suas velas, tá? E vocês sabendo as vantagens e as desvantagens, vocês aí podem fazer a sua decisão. No próximo vídeo, como já falei várias vezes ao longo desse, eu vou falar basicamente das essências. E depois a gente vai fazer uma comparação com as vantagens e as desvantagens que oferecem a produção de velas com óleos essenciais e a produção de velas com essências, tá bom? Então, resumindo esse vídeo, a gente falou sobre os óleos essenciais e como eles podem ser usados nas velas. E por que você deve conhecer essa informação? Porque você deve saber como funcionam os óleos essenciais. Porque isso vai dar a você um passo, tá? Mais perto de você ter sucesso com a produção de velas. Por quê? Porque você vai ter como fazer uma escolha certa na hora que você decidir começar a fazer as velas perfumadas de você. Enquanto você tem informação, eu falo que você consegue dominar a situação. Então, o resumo desse vídeo é óleos essenciais, como eles são obtidos, por que usar eles ou por que não usar eles, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, os pontos bons e os pontos ruins que pode ter fazer a sua produção de velas com óleos essenciais. Esse é o resumo e é isso. Tira o melhor proveito e bora fazer vela e acender esse mundo.
Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Abraço.